bem-vindos mais uma vez ao programa Mesa Redonda do Empreendedor. Eu sou a Justina Salom de Lille. Estamos aqui hoje para falar de beleza natural, posso assim dizer. Tenho aqui duas convidadas, nós vamos estar a conversar em tópico girado à beleza e produtos naturais. Eu tenho aqui à minha direita a Textura, para depois eu falar um bocadinho mais dela própria, e tenho aqui à minha esquerda também a Jaque. Todas elas são empreendedoras na área de beleza natural, têm linhas de produtos naturais e também a Jaque tem uma revista e a Textura é escritora. Então nós vamos estar aqui hoje a ter essa conversa bem empolgada, uma conversa bem descontraída sobre como é que elas começaram a empreender, por que elas começaram a fazer empreendedorismo na área da beleza e por que é importante para elas tudo que elas estão a fazer. Já vou me desculpar, a minha voz não está muito boa, mas vamos avançar assim. Ok, então estão aí conosco. Obrigada a vocês por aceitarem participar no programa. É nada. Porque às vezes é difícil encontrar pessoas que querem participar, querem falar sobre a sua história, mas eu acredito que é muito importante. Nós estamos a ter esse momento de partilhar as nossas caminhadas, falar um bocadinho sobre o que estamos a fazer, porque, como eu digo sempre, empreender não é fácil, é cansativo. Se você encontra alguém que consegue te dar a mão e falar, olha, eu também estou a passar por isso, acaba por ser um bocadinho menos desgastante para nós e para a nossa saúde mental. Então, eu vou começar já a perguntar por que vocês escolheram fazer o que vocês estão a fazer hoje? Bem, comigo, eu vou começar. Bem, comigo aconteceu de uma forma natural. Eu, assim como pessoa, sou uma pessoa que gosto de descobrir, ir atrás e não sei quantos. Foi na área de cosmética, mas podia ter sido numa outra área. Eu, na verdade, gosto mesmo de saber como é que as coisas são feitas, de criar e tudo mais. Então, hoje é a cosmética, amanhã pode ser uma outra coisa. Ficas parece uma serial entrepreneur. Eu gosto mesmo de descobrir. E também, ainda mais num país como o nosso, em que quase tudo que nós consumimos, importamos, né? E então, dali é que a pessoa fica quase sempre com ideias. E se tentássemos fazer isso, aqui ninguém produz isso, mas por que não se produz? Como é que podemos fazer para produzir? Então, a pessoa vai tendo N ideias e formas de criar. Pronto, eu participei de um programa da Embaixada Americana, que tu também participaste. E pronto, e dali deu para lapidar muitas ideias, algumas ideias. E a primeira, estando lá nesse curso, visitamos algumas fábricas de make-up. E dali, então, eu saí dali com a ideia total. Mas visitamos tantas outras fábricas, mas aquilo foi o que ficou na minha. Foi um momento uau. E pronto, e maquiagem, apesar de que muita gente diz que é uma coisa meio fútil, mas maquiagem é uma coisa que realça a beleza da mulher, dá para esconder imperfeições, dá para uma mulher, quando se sente bem com ela mesma, é capaz de mover o mundo, entende? E então, que tal uma coisa que nos identificasse como? Porque sabemos nós que ultimamente, agora, né, nos últimos 3, 4 anos, as marcas têm pensado mais nas mulheres negras e tudo mais. Mas antes disso, as cores de maquiagem, tanto em batons como bases para pele, tudo, eram mais pensadas em mulheres, de tons bem mais claros e tal. E então a ideia, e se fizéssemos batons que correspondessem melhor ao nosso tipo de pele, o nosso tom e tudo mais. Então foi basicamente isso. E também eu gosto muito de representatividade. Eu acho que quando eu era miúda, era muito difícil encontrar alguém em que a pessoa pudesse olhar, tipo, look up to it, tipo, quando eu crescer, quero ser como aquela pessoa, quero fazer aquilo, tirando uma celebridade ou outra internacional, que a pessoa, falta referências, então eu quero descobrir coisas, quero criar coisas e quem sabe no futuro ser alguma referência
para minhas filhas, para qualquer criança que esteja ali, que tipo, que é possível, que foi feito aqui por uma pessoa como eu, igual a mim. Então, foi basicamente isso. Mas é um processo, não é fácil, né? Estou aqui, dessa introdução, parece assim meio romântica e tal. Mas tem sido uma aventura difícil, mas ao mesmo tempo prazerosa, porque ao longo do processo, tu antes de começares, tens uma ideia, mas no dia a dia, fazendo as coisas, existem muitas barreiras, obstáculos e não sei quantos, e é prazeroso quando tu consegues ultrapassar a primeira, a segunda barreira, mas é cansativo, às vezes dá vontade de desistir, é frustrante. Eu acho que é mesmo aí né? nessa época que muitos acabam por desistir, porque tem aquela fase do romantismo, né? Que você começa algo, tens aquela ideia toda excited, assim, bem animada, e vou conseguir, vou fazer. O meio, quando chega, quando você está a fazer as coisas, aí é que dói. E contigo, Ketura, como é que foi? Por que fazer o que estás a fazer agora? Olha, eu acredito muito na nossa raiz africana. Yeah. É uma coisa muito linda, tenho uma paixão que às vezes fica assim difícil de explicar, porque os químicos, eu tenho medo de químicos na pele, no cabelo, e acredito que as coisas naturais, a forma que eu acredito na medicina natural é a forma que eu acredito nos cosméticos naturais. Eu acho que, por mais que eles tenham um resultado um pouquinho lento, Yeah. você vê o resultado a longo prazo, mas que é um resultado muito bonito, muito... It's just so amazing, tá vendo? É mesmo. É algo que você não consegue explicar, é natural, eu me sinto bem com as coisas naturais. Eu me lembro 2000, acho que foi 2013. Em 2013 eu queria pentear o cabelo. 2013 não, se calhar 2011 ou 12. Eu queria pentear o cabelo e tinha relaxa no meu cabelo. Mas o que acontecia é, sempre que eu relaxing, que eu metia Desfrizante. desfrizante no cabelo, Desfrizo, sim. não passava 2, 3 dias, bastava lavar o cabelo, meter água, ele voltava a ser Passamos por isso, amada. Então eu vi, epá, não adianta começar a usar essas coisas. Eu quero o cabelo liso. Mas quando lavo o cabelo, ele volta a ser natural. Ok, come on, let me be natural. Então, para minha pele também foi meio no meio dos químicos. E a beleza das coisas africanas que nós temos, isso me motivou muito. E hoje é algo que I advocate mesmo por coisas naturais para a nossa saúde. O ambiente em si, o environment, ele é mais amigável com as coisas naturais do que os químicos. Por exemplo, há cremes que nós metemos na nossa pele, basta ir termos exposure do sol. Ficamos expostos ao sol. Quando nos metemos, estamos expostos ao sol, ele queima a pele. Aquilo causa não só feridas externas, mas também internas, que com o tempo vai causando outros tipos de doenças, como câncer, não sei o quê. Então, para evitar essas coisas... Será que é isso que acontece com as pessoas que clareiam a pele? Rushes. Depois queima? É mesmo isso. É mesmo isso, É mesmo. Então, depois de ver essas coisas todas e depois olhando para a beleza africana que nós temos, está vendo? Então, por que não abraçar aquilo que nós temos? E nós temos tudo. Por que eu tenho que procurar um produto que vem da Europa, Portugal, Espanha, não sei o que, enquanto que eu aqui no meu próprio país tenho as minhas coisas que eu posso usar para meter a minha pele bem hidratada, bem bonitinha, com um brilho mais assim, tá vendo? Então essas coisinhas ali, são muitas coisas, muitos fatores que me fizeram mesmo optar pelas coisas naturais. E eu uso, me faz bem. Por que não comercializar para outras pessoas também? É ali que começou a criar aquele desejo de querer também vender as coisas e empreender, né? Desculpa. Uma das coisas que eu vou ter aqui que confessar é que eu também, há um tempo atrás, também queria fazer a mesma coisa. Eu cheguei
e queria também estar envolvida nessa coisa de fazer produtos, de utilizar produtos naturais para beleza. Mas só que depois, acho que foi preguiça da minha parte, porque eu vi muito trabalho. Porque eu sou um bocadinho de profissionista, fui à internet, encontrei algumas escolas. Obrigada. Encontrei algumas escolas que dão formação online. Eu estava a pensar, pá, vou fazer essa formação, mas depois não adianta. Para mim, depois eu estou aqui em Angola. Para mandar vir os produtos vai ser difícil. Encontrar os produtos vai ser ainda mais difícil. Como é que vocês têm lidado com isso? Porque eu sei que nem tudo você encontra aqui. Não. Eu, pelo menos, tudo vem de fora. Tudo, não há nada, né? É maquiagem. Tudo vem de fora. Eu tenho um fabricante, está nos Estados Unidos, então tudo é feito lá. Decidimos as formas, eu explico mais ou menos o que eu quero, o tom que eu acho que tem que ser e tudo mais. Mas nada é feito aqui. E eu que encareço o produto, porque quando é feito de lá, tu tens que pagar o shipping ou a entrega, depois tens que pagar as taxas, e é cosmético, é taxado como um produto de luxo, porque não é da necessidade básica, pagas praticamente 100% do valor de compra. Uau! E então isso tudo encarece muito, muito o produto. E nós, nos últimos 5 anos, vivemos uma crise no país que é grande, o valor de compra do cidadão baixou muito de lá para cá. E então tudo isso afeta naquilo que é o sucesso da marca. É sim, eu comecei a marca em 2017, no final. Para hoje, estou muito longe daquilo que eu queria. Muito, muito longe, não é? Tirando esses fatores todos, se não fosse isso tudo, eu acredito que podia estar Muito mais longe. Mas infelizmente não. Mas entretanto não parei, porque eu tenho uma visão, tenho um sonho. E eu acredito que vou chegar lá. Vai demorar mais tempo, mas vai chegar lá. Mas é um desafio, é um desafio tremendo. Mas a qualidade do produto, como é boa, já deu para fidelizar alguns clientes e eles compram sempre, né? E isso já ajuda a manter, pelo menos, a marca em pé e até hoje, né? É o que a Jack diz. Não temos tudo aqui. E tudo é muito difícil. Não temos tudo aqui, no sentido de que não temos tudo daquilo que eu comercializo, mas temos tudo para ter os nossos produtos a partir daqui do nosso próprio país. É rico. Então, os produtos naturais, dependentemente daquilo que você faz, então, ali determina onde você vai encontrar. Por exemplo, eu tenho different ranges, né? São coisas diferentes que eu vendo. A minha marca principal sendo o Shea Butter, que é a famosa manteiga de karité. Angola não tem a fruta Shea, mas os países do East Africa já têm. Então, eu peço a partir de lá, tiro daqueles países, Ghana, Nigéria. Então, de lá para cá, conforme ela explicou, é um processo muito longo, um processo caro, até chegar aqui é um pouquinho mesmo difícil. Mas também tem outros produtos na quais as plantas estão mesmo aqui, são locais. Como o rícino, por exemplo, o aloe mesmo, a chandala, né? Famosa chandala. Por exemplo, esses nós temos aqui, já facilita muito mais. E os produtos à base dessas plantas que encontramos aqui, o preço também acaba sendo diferente. Mas para um produto que está vindo da Nigéria, do Ghana, percebes? Mas é difícil, mas que não é impossível. Não é. A razão pela qual também eu não parei é porque eu sabia que, por mais difícil que seja, ainda serei capaz de fornecer. Não só para mim, mas também para os clientes. Sim, eu às vezes fico assim a pensar, porque há tempos também estou numa pesquisa com uma amiga do Ghana. E
Não é possível os nossos. Não sei como é que nós estamos à base da agricultura. Eu sei que não estamos muito bem. Fala-se muito de diversificação da economia, da agricultura. Estamos a tentar chegar lá. Não é possível, por exemplo, plantar a planta que dá o chia. É possível. É mesmo bem possível, porque eu mesmo pessoalmente também já pedi essa informação a partir da Nigéria. Yeah. Pedi a informação a partir da Nigéria e tem pessoas que se disponibilizam em ajudar caso você queira ter um plantation de chia. Eu acho que tem que acontecer, pessoas que devem estar interessadas nisso, tem que ver um mercado. Se existe um mercado de produtos naturais para a beleza, tem que ter também um mercado de matéria-prima para esses produtos. Se alguém se interessar, ele pode sempre estar em contato com alguém da Nigéria ou do Ghana para trazer aqui a semente. Não, é uma coisa que tu Justin. mesma podias fazer, já que queres também fornecer. Porque... Sim, você tem o teu... Sim, não, porque Justin... Porque eu já vejo muitas... Desculpa cortar. Eu já vejo muitas marcas de produtos naturais feitos aqui. Mas todas elas, a matéria-prima, na maior parte das vezes, vem tudo de fora. De fora, é mesmo. E encarece. Tu vês, por exemplo, no supermercado um sabonete feito aqui em Angola à mão, mas o preço é muito, muito alto. E eu, como trabalho e sou uma microempreendedora, eu sei porquê. Mas muitas vezes as pessoas não preferem, percebem. então, sim, não preferem outro que é mais baratinho. Vai comprar um industrializado, é mais barato. E eu entendo, né? Porque o poder de compra baixou muito nos últimos anos. Isso é um facto. Mas para vocês que são os empreendedores nesse ramo de cosmética natural, se calhar se começassem a pensar nisso, seria mesmo uma grande ajuda. Sim. Yeah. É que não tem muito segredo. É como se fosse a mucua. Pega a semente. Se você quiser fazer 1 hectare ou 2 hectares, 3, 4, você quer fazer muito espaço. O que você precisa é espaço. Não precisa exatamente ter alguém para te fornecer. Você própria, por exemplo, a única coisa que você precisa é a semente. Sim. E para você fazer o teu próprio plantation. Que isso não é um problema nenhum. Não é? Porque uma das coisas que eu estava a falar com a Jaque, eu sou do Namíbia. E nós lá no Namíbia nós temos o óleo Mumpeke. Sim. O óleo Mumpeke sai mesmo de lá das nossas áreas. As mucubás, elas fazem. E uma coisa que a Jaque já estava a dizer, ela já pensou em ter uma linha feita mesmo de óleo Mumpeke. Mas agora é saber o processo, porque quem conhece o óleo Mumpeke sabe que aquilo tem um cheiro que nem para todos é muito agradável. Eu uso, meu marido reclama. Dá cheirar mal na cabeça, dá cheirar mal. E os produtos naturais têm essa particularidade. Então, do cheiro. Se ela abrir uma linha de óleo Mumpeke, terá que investigar um bocadinho mais, ir para o Namíbia, saber como é que fazem, e depois ver uma maneira de tirar aquele cheiro, se for possível. Sim. A Jennifer Lopez, a famosa Jennifer Lopez, ela também tem uma linha de produtos naturais. Ok. O que é que ela faz? Ela, por exemplo, óleo Mumpeke, né? Um exemplo. Ela estará a usar o óleo Mumpeke como raw material. Então, agora, ela faz o merging com frutas. Por exemplo, a manga. Aquilo é que não vai tem muito segredo. Vai dar aquele cheiro mais um bocadinho agradável. Mas para não tirar a naturalidade e as particularidades naturais do produto. Sim. Então tem que usar também alguma, porque as essências, algumas já foram refinadas. Então, quando você mete no produto, pode já estragar uma boa parte da naturalidade do produto. Então, as frutas, outras plantas com bom cheiro. Por exemplo, a nossa mistura de óleo tem vários óleos, são por ali quase mais de 6 óleos. Tem a menta, tem o óleo de coco, tem muitos óleos ali, uma mistura. E quando você sente, você fica com dificuldade de dizer, é óleo de quê? É óleo de quê? É óleo de quê?
mas no fim você consegue perceber aquele sweetness do mint, tá vendo? Yeah. E que você vê O a hortelã, espécie, isso. o hortelã então desfaz outros cheiros e traz aquele cheiro suave do hortelã. Parece que o hortelã foi posto a 70% ou 60%. Mas não, ele só desfaz aqueles outros cheiros, mas não desfaz a naturalidade do óleo. Isso é interessante. Yeah. É interessante saber agora. Porque eu acho que a cosmética natural em Angola está um bocadinho. Assim, tipo, quando fica assim a pensar, eu acho que é uma coisa super bonita e que está um pouco mal aproveitada, como muitas outras coisas, na verdade, aqui, né? Sim. E que se calhar é uma coisa que nós país, nós mulheres, podíamos. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo no Ghana, tive algumas vezes na Nigéria, e só o mercado do sabão preto, do chiabara, ou a manteiga de karité, é uma coisa mas tão bonita de se ver, porque há pessoas, há empresários que criam as plantações, depois arranjam cooperativas, conseguem empregar um número grande de senhoras nas zonas rurais e essas senhoras com aquilo vendem às pessoas que fazem a matéria-prima, elas produzem a matéria-prima, depois vendem aos empreendedores ou a marcas de cosméticos. E depois aquilo está tudo tão bem canalizado e fica uma coisa. É a agricultura que cresce, é as senhoras rurais que têm um trabalho e vivem daquilo, é o empreendedor, as marcas que conseguem fabricar as coisas com a matéria-prima ali, local. vendem localmente, o preço é bem mais amigável e ainda conseguem exportar para fora, que é o caso eu estou toda hora esquecendo da Ketura, que faz os cosméticos dela. Mas, entretanto, também é uma coisa que eu vejo que às vezes tem pessoas que têm as ideias e querem muito fazer as coisas, mas não há apoio, não há os bancos que dizem que podem dar créditos e microcréditos. Raramente vejo pessoas que conseguiram esses créditos para fazer algumas porque eu não sei se vocês já alguma vez tentaram pedir algum crédito, algum eu apoio. Pessoalmente não tentei por medo, primeiro, não sei se é mesmo fear, né? Medo de ser rejeitada, porque, não sei, acho que não vejo muita seriedade nessa área. Mas um conselho que eu daria aos nossos ouvintes é... Subscritores. Nós subscritores. Subscribers. Seria mesmo ter um olho mais aberto. Não pensar muito local, pensar mesmo global. As pessoas têm muito de procurar aqui dentro. Aqui dentro tem, mas está tudo canalizado. Isso é uma verdade. Está tudo canalizado. E dificilmente conseguimos. Então, eu sabendo tem muitos financiamentos fora. Há muitas fundações que dão financiamentos. O que as pessoas devem fazer é sempre ir online procurar. Só que às vezes o problema, eu sempre digo isso, o problema está num país de expressão portuguesa. A informação é toda, bem limitada. Nós que falamos em inglês conseguimos encontrar vários programas e que conseguimos aplicar para eles. Mas para quem não fala inglês, é um bocadinho difícil conseguir chegar até ali. Eu também já cheguei a pensar assim. Não concordo contigo a 90%. Só 90%, deixa os 10%. Por quê? Porque recentemente participei de 2 programas que eu pensei que, olha, é tão conhecido fora. Quais são? Nós precisamos saber esses programas já são os programas. São tão conhecidos fora que aqui dentro não conhecem. Mas é porque mesmo não investigamos. Mas fizeste em português ou em inglês? Você escolhe. Eles dão tem opção. Eu não vou. Depois eu vou enviar o link para meteres quando tiver a editar, vais meter, para mim não errar nos nomes. Mas eu participei
tivemos, por exemplo, no último que terminamos, falei há 3 semanas atrás, só para as senhoras, olha, éramos 3 angolanas que aprovamos, 60 e tal pessoas concorreram, somente selecionaram 15 pessoas em mais de 10 países africanos. Ok. Somente selecionaram 15 pessoas, graças a Deus nós conseguimos avançar, e 3 angolanas aprovaram, somente uma angolana chegou ao fim, que sou eu. Uau, Sério? que bom. Mas eles foram específicos. Se não falas inglês, porque eles estavam a dar o programa em inglês, mas tinha uma exceção. As senhoras do Madagascar, Yeah. muitas não falam bem inglês, Sim. francês ou não sei o quê. Disseram, você não fala bem o inglês, então opta pela língua que você está mais confortável. O teu mentor, como é que se diz? Mentor. O teu mentor vai aproximar a ti na língua mais confortável possível. As outras desistiram. Acabei mesmo sozinha, a única angolana. Tá vendo? Eu ainda acho que também temos uma... Mas estás a ver como é que a língua foi uma barreira para essas duas Para essas duas senhoras? senhoras. Foi uma barreira até um certo ponto. Mas foram bem aproximadas. Não estás confortável? Diga a língua que está confortável. Mas porque não tem chegaram pessoas- ao objetivo, que era fazer parte daquele... A língua portuguesa mesmo também nos limita. Limita-nos mesmo Limita muito. muito. Então, é sempre bom mesmo, o Mas conselho mesmo. é sempre bom procurar. Por quê? Porque tem também outras fundações espanholas. Uhum. Eu acho que o português está mais próximo para o espanhol. Tá mais próximo. Yeah. Então, o mais importante é aplicar. Eu ainda acho que o mais importante é aplicar. Mas conseguiste o financiamento? O financiamento consegui. Que bom. O primeiro consegui, o segundo foi mais para um treinamento mesmo de empreendedorismo. Agora tem outro para fazer a plantação. Imagina que mesmo o outro que eu fiz também, acabamos sendo menos de 3 angolanos a qualificar. Eu ainda acho que tem mesmo a ver com um pouco a nossa mentalidade. É aquilo que a gente estava falando naquela hora, quando estávamos ali. Amém. Ela disse, se calhar nós fomos criados num ambiente onde ensina-nos a ter autoestima muito baixo. Sim. E para qualquer coisa que nós Isso vivemos, me leva até a minha revista. Um dos motivos que eu criei a minha revista e física, numa era que está tudo a mudar para o digital, é justamente porque nós estamos em Angola, uma realidade que ainda é diferente, onde ainda nem 30% da população tem acesso à internet. É justamente para fazer chegar conversas, temas como estes, a pessoas que não têm acesso à internet. Tu, para procurar a informação qualquer tipo de informação na internet, tens que ter acesso à internet. A internet não é barata. A internet em Angola não é barata. Ou tens um computador, ou tens um smartphone. Depois tens que comprar a internet, que é super Se cara. for tanto Facebook Se tu chegares, free, ainda consegues, mas Sim, fazer já não research, existe, né? Fazer pesquisa, já não existe. acho que não. Ok, então eu estou bem desatualizada, mas se for para fazer Porque pesquisa, não, de é só verdade, não. chegar até ali, ao São Paulo, no Preto do Livro, depois dali já, a realidade já é totalmente diferente. Já não há internet, já não há energia, já não há água. E então, eu acho que se a minha revista puder chegar até ali, por exemplo, tu fizeste uma matéria sobre empreendedorismo, ou tu explicares, ou tu mesmo, Justina, explicares a tua trajetória e alguma moça lá ler e aquilo lhe inspirar, para mim já é muito bom, ela já vai se sentir representada, já vai saber que é possível, que pessoas normais como eu, angolanas daqui, fizeram ou consegue, chega ali. E essa é uma cultura que eu vi que aqui... Desculpa, Jacqueline. É uma cultura que eu vi que é muito... Eu estava acostumada, por exemplo, a participar em sítios que as senhoras olham para ti, tá vendo? Olham para ti, veem um potencial e te abraçam. Eu cheguei a participar de um fórum onde participou foi muita gente, aquilo mais de 500 mulheres a participar. Isso foi na Namíbia. Você encontra um desses canais aqui? Eu não estou encontrando se você é a única senhora que faz pesquisa na internet. Deixa eu partilhar, deixa eu dizer o nome dos programas. Mas o que me levou ali? Eu gosto de cantar.
e nunca tive problema. Eu canto em qualquer sítio. Não sou, por mais que eu levo isso como uma coisa profissional, não tenho problema em cantar onde tem 3 pessoas, onde tem 4. E essa minha maneira tão down to earth de ser foi me levando a sítios grandes. Então, fui num dos fóruns participar, onde fui cantar. Quem estava lá a participar são pessoas que vieram da Inglaterra. Pessoas grandes a participar daquele programa. Eu, bem pequena naquele programa, só fiquei disse, mas estou no sítio certo, não estou. Mas há pessoas que ali viram o meu potencial. Não somente de cantar, que me levou lá, mas viram potenciais nas outras áreas e fizeram o quê? Me abraçaram. E ali começaram a nurturing me, a fazer as coisas. E aquilo me dá quê? Um desafio. Então, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso. E comecei a descobrir várias outras coisas que eu consigo, então, fazer. Algo que eu vi que aqui é difícil encontrar uma pessoa para te abraçar. Talvez o mundo da música secular, né, tem essa particularidade. Vê um talento, puxa, faz não sei o quê. Mas nas outras áreas, negócio, não sei o que, é difícil encontrar mentores. Se encontrar, tem que pagar sempre. Não quer dizer que não vamos pagar, mas é sempre bom abraçar quem você vê que tem um potencial no negócio. Essa pessoa consegue fazer gelado. Então, para não se limitar no gelado de casa, que tal ajudar com o packaging, né? Para fazer um gelado mais... Dar um nome naquele gelado, não sei o quê. O que nós precisamos aqui nesse país é mesmo mentoria. Eu posso... Mas vê-se aí, vê-se muitos coaches agora. Agora quase todo mundo é um coach. São coaches, mas depois quando você vai ter sessões com eles, tens que pagar. Eu posso ir muito naquilo que a Ketura estava a dizer, porque eu estou sempre atrás de mentoria. Isso é uma das coisas que me fez também começar com esse programa, porque eu senti, se eu estou a ter essa dificuldade, imagina outras pessoas lá fora. Eu fiquei atrás de uma mentora, de um mentor esse ano todo. Eu já tenho um antigo, mas eu precisava de alguém que tivesse mais tempo. Ou uma mulher que pudesse me abraçar e me encaminhar em muitas áreas. E eu fui atrás de uma amiga ou uma pessoa conhecida. Estava sempre ocupada. A última vez que eu falei com aquela pessoa, eu disse que estava no dentista. E nunca mais voltou a ligar para mim, eu também desisti. Porque sempre que eu ligava, estou a fazer isso, estou a fazer aquilo. Nunca tinha tempo. Então aquilo acabava por me dificultar muito. Conseguir fazer, ir atrás dela. Você só tem um tempinho. E para uma pessoa que tem um sonho, move o sonho. O sonho move. Porque você precisa de alguém para te fazer um backup, alguém para dizer, olha, não, vai para aqui, vai ali, tenta isso, tenta aquilo. Imagina você com a tua revista. Estás à procura de alguém, se tivesse alguém que já é editora de uma revista há muito tempo, há muitos anos, te daria um bom caminho para conseguir. Pelo tempo já estaria... Não há essas aberturas. Não. E se você às vezes pede a alguém, olha, eu normalmente eu uso sempre as minhas amizades, que para mim são muito valiosas. Fulano, olha, estou a precisar de ajuda, conheço alguém que sabe disso. Tentam sempre me ligar. Quando eu chego naquela pessoa, às vezes algumas recebem muito bem, mas outras sempre, tá bom, mas depois não há mais aquele follow-up. Não consigo chegar até aquela pessoa. E às vezes também eu fico, não sei se você já, eu às vezes fico com a impressão que nós, né, mulheres angolanas, então, às vezes é como se as pessoas tenham problema em partilhar as experiências, em dar as mãos uns aos outros, mas nos esquecemos que tu não podes ser o único que dê certo. Não pode, você não pode. Eu não tenho condições para comprar de ti. E o teu negócio também não anda. E o dinheiro não gira. É isso. E tu até podes ser o mais bem sucedido da área, do país, ou da província, ou da família. Mas isso assim não é gerar. Jacqueline, você não ajuda ninguém. Uma coisa que muitos de nós não temos é humildade. E aceitação. Como é que nós podemos? Porque assim, a Justin é boa em falar. She's a good speaker. And that we should recognize. Então, eu não falo como ela. Posso até começar um canal no YouTube, né? Mas ela fala de empreendedorismo. Eu, se tiver que falar, vou falar sobre uma outra coisa. Mas eu posso pegar alguns pontos nela para me inspirar.
mas às vezes não temos humildade suficiente, por exemplo, do meu lado, que preciso de ajuda, aproximar a Justin para me ajudar com alguns tips. Justin, planejo fazer isso e aquilo. Como é que posso, né? Para ganhar mais experiência. Primeiro é que eu que preciso, já não tenho aquela humildade. Só de pensar que a Justin também vai me olhar, também quer começar o seu canal. Quer dizer que vai me tirar não sei o que, vai me tirar não sei o que, vai me tirar. Essa mentalidade é muito baixa. É exatamente o que eu fico a pensar. É muito baixa. Eu tenho a J Cosmética, tem os batons, tem as bases, não sei quantos. Tu não consegues comprar ok, não consegues partilhar, mas entretanto quando tu crias uma coisa, esperas que eu faça a mesma coisa. Tipo, se eu não comprar de ti, é mentalidade, as tuas coisas não andam e obviamente tu depois não vais gerar receitas e não vais ter dinheiro para comprar de mim. Então, se tu tiveres, tu tens possibilidade de comprar aquilo que... E assim vai-se fazendo as coisas e vai-se gerando riquezas e vai-se gerando e todos ganham naquilo. E todo mundo Precisamos ganha. entender que negócio ou empreendedorismo... Agora, como é que nós podemos passar a mensagem às pessoas que isso não vai fazer menos de ti se tu começares a fazer uma coisa... Eu, por exemplo, não tenho problema, como eu te disse, tu podes dar o contato. Eu não tenho problema nenhum em partilhar aquilo que eu aprendi, você aprendeu, sim, com a tua irmã, que quer fazer algo parecido. Que ela até própria pode me dar ideias, pode criar uma parceria as pessoas que ela conhece vão passar a saber de mim, das coisas que eu faço, as pessoas que sabem, e vai gerando uma coisa boa, vai fluindo aquilo que é empreender, canalizar as coisas e tudo mais. Eu vejo, por exemplo, o meu marido tem um canal, né, no YouTube, ele e os amigos, e eles vão envolvendo mais pessoas, aquilo vai crescendo. E também tem amigos que criaram a partir deles, eles não tiveram problemas nenhum em partilha. Até o equipamento, onde compraram, como fazem. Mas isso é mesmo assim que as pessoas devem viver. E os outros estão a crescer. E eles não pararam de crescer. Eles continuam a crescer. Porque olha assim, e está tudo bem. É mesmo assim que se diz, o mais você partilha. Quanto mais você partilha, the more you share, né? Quanto mais você partilha, mais seguidores você consegue. Se as pessoas pensassem assim, é tipo fazer a venda. Você opta em vender e, tipo, alguém pergunta os ingredientes, você esconde os ingredientes, né? Porque não queres que aquela pessoa saiba, se calhar também vai fazer. Mas você não sabe que às vezes estará a salvar a pessoa de uma alergia, ou estará a salvar a pessoa ou alguém que está tanto a procurar, e aquela pessoa vai referindo os outros. As pessoas esquecem que a partilha de informação traz mais clientes, ou a partilha de informação te faz crescer mais. E aquelas críticas, aqueles que nós recebemos com o tempo, ajudam também a crescer. Uma das coisas que nós falamos aqui. Então, não devemos esquecer que nós partilhamos para receber as críticas, para receber os louvores, para receber o dinheiro que nos faz empreender no final do dia. Para receber... É muita coisa que vem com a partilha de informação. Tem uma coisa que as pessoas esquecem, que nós tivemos uma conversa umas semanas atrás aqui, que tocamos mesmo nesse ponto. As meninas ou as moças estavam dizendo assim, eu não tenho problema nenhum, porque eu perguntei, vocês têm algum problema em trabalhar com alguém e ensinar aquilo que vocês sabem? Uma delas disse, eu não tenho esse problema, porque eu tenho a minha marca, eu tenho a minha personalidade, ninguém vai ser Jackie. Ninguém vai conseguir meter aquilo que a Jackie mete nos cosméticos. Ninguém vai conseguir ser criatura naquilo que você mete nos produtos e nos teus livros. Então, o que as pessoas têm que lembrar é isso. Todos nós temos uma personalidade. E quando nós abrimos algo, começamos a fazer algo, nós estamos a levar a nossa personalidade para aquilo. Quem tem medo, quem não consegue partilhar, quem não consegue dar uma referência de alguém ou fazer aquela conexão que todos nós precisamos, são aquelas pessoas que ainda não conseguiram descobrir que ele sozinho tem a personalidade dele. Exato. E ele vai roubar a tua personalidade. Até porque eu, quando eu pensei nos cosméticos, eu não pensei para todas as mulheres da Gola. E também não precisa de todas as mulheres. A um tipo de pessoas.
Tá a ver? Pensei num público-alvo, pensei num nicho. Eu tenho um nicho. Yeah. Eu não pensei em todo, não pensei na avó que está lá no coisa, Yeah. não pensei na. Pensei, eu tenho um público que eu quero atingir. É aquele, então, e aquele público ali não é Angola inteira, não é nem metade. Precisamos mudar de Tá a ver? mentalidade e Precisamos. sermos Nós mais não vamos humildes carregar nessa todos. área. Então, essas mesmo também são umas das dificuldades, o mindset, É a mesmo, nossa yeah. mentalidade bloqueia e às vezes a pessoa também é uma das barreiras que eu acho que qualquer empreendedor, qualquer subscritor aí que tiver a ver, que vai ver o programa, vai se vai se relacionar Vai. com isso que nós estamos a dizer, mas entretanto é uma mentalidade mesmo, como se diz na Mas rua, é muito assim. boa off. Não tem Yeah. nada a ver mesmo, nada a ver. Além de a competição, né? A competição é boa e também pode acabar de ser muito má. É boa no sentido de que te faz trabalhar mais Yeah. Muito mais. e pode ser má quando você olha pela competição com inveja, né? Yeah. Então, é bom separar essas coisas. É bom ter foco. O nosso problema é a falta de foco. Para quem tem um foco, dificilmente faz competição na área da inveja. Sim. Mas para quem não tem foco, então olha para as coisas de uma forma invejosa. Yeah. Mas também devemos nos doar mais. Devemos nos doar Naquilo mais. que nós As estamos a pessoas nos fazer. precisam. Sim. Não Mas importa nos a área. precisa mesmo porque... Yeah. Não importa a área em que você é expert em, nunca ninguém é 100% expert na área. Então, o bocado que você sabe, partilha. Eu tenho um grupo, alguns domingos atrás, sentei com um grupo de moças, yeah, e fiquei a partilhar um pouquinho da minha caminhada, daquilo que eu quero fazer. E por mais que eu estava já a explicar alguma coisa futura que vai acontecer, uma delas disse assim: ficamos tanto tempo contigo e não aprendemos isso tudo porque eu disse que vocês não quiseram. Quem esteve comigo pessoalmente aprendeu. Tá vendo? Então, precisamos nos doar e entender que eu tenho um propósito. Eu vivo para esse propósito. Por exemplo, o meu lema de 2022 foi confiança. E towards no final do ano, esse todo tempo, fui me lembrando que, por mais que eu disse que eu queria ter mais confiança nas coisas, não só de mim e Deus, e também vi que eu queria impactar, né? E ver como é que as coisas aconteceram. O ano vai terminando e é tanta gente agora a vir, quero isso, quero aquilo, pelas coisas que eu vou escrevendo, pelas coisas que eu vou falando, e muita gente a ligando, mas se eu quiser fazer isso, o que eu faço, não sei o quê. E eu vou me doando, vou conversando com elas, explico. Onde der para pagar, sim, posso cobrar, mas há vezes que não é mesmo necessário, não é? Uma sentada com uma menina que quer, talvez, pensar tipo na escola, né? Quer saber como é que faço o meu career choice, não sei o quê. Tá bom, pode ser uma secção. Exceção ou secção? Exceção. Exceção, né? Exceção. Yeah. Podemos ter uma sessão de 1 a 2 horas. Ela só precisa de ajuda. Yeah. Será que tem mesmo que cobrar pelas horas que eu sentei com aquela menina? O nosso problema é mesmo não nos doarmos. Precisamos nos doar mais, ser humilde o suficiente, mudar a nossa mentalidade e querer impactar mais. Quando nós começamos a impactar mais, vamos ajudar mais gente, nós vamos crescer e muita gente vai crescendo e vamos abrindo assim o mundo. E também é bom, né, quando você faz algo, depois você olha para trás e você vê, não, eu consegui levar outras pessoas comigo nisso. É tão interessante. E Você não- esse deve ser um dos focos, deve ser one of the, how can I say, tem que ser um dos pontos da tua carreira. Sim, um dos Ter objetivos pessoas, principais. tem que ser um role model, tem que ter pessoas que te seguem. Yeah. Yeah, já que vocês as duas aqui, vamos só numa breve. A Jade tem a revista. A tua revista. Desculpa. A tua revista fala sobre o quê? Mais ou menos assim, brevemente. A minha revista, primeiro chama-se Revista Sonhos, porque para mim todos os sonhos são válidos e quando tu sonhas é porque é possível. É a minha revista de lifestyle e dentro da revista nós abordamos temas como moda, beleza,
empreendedorismo, pessoas que vão partilhar conosco como começaram, mais ou menos como tu tens aqui na mesa Yeah. redonda do empreendedor, mas por escrito, para chegar para ir até lá, mesmo até na aldeia. E então, é basicamente isso. Também tem decoração de interiores, tem várias dicas. É around mesmo lifestyle, né? Forma de estar, de ser e tudo mais. São dicas praticamente e de pessoas partilhando as experiências dele, tanto na área da moda, da beleza, de decoração de interiores, de empreendedorismo e tudo mais. Então é focado mesmo no estilo de vida. Vou meter só um bocadinho de açúcar no que a Jaque estava a dizer. A Jaque é mãe de 2 meninas, tem o trabalho dela de todos os dias sair de casa das 8 às 9. A Jaque tem a linha dela de cosmético, ela tem a linha dela de cosmético e tem a revista. E a Jaque faz isso tudo sozinha. Então, é uma daquelas pessoas que dá inveja. É chique. Parece Superwoman. Se vocês verem a revista dela, nós depois vamos meter no canal. Vocês vão ver que é uma revista bem bonita, bem organizada. E tem muita luz. Então, para aquelas que estão aí a ouvir ou assistir e a pensar, oh não, eu tenho 4 filhos, 5 filhos, eu não consigo fazer isso e aquilo, não vou conseguir. A Jaque faz essas 4 coisas sozinha. Então, é tipo já super mulher. Aqui já só ficamos com inveja. Porque eu tenho o meu que fica direto, mas já tem 2 meninas. Ok, então, só para nós vermos como é que é. E a arquitetura. Eu sei que você está planeando 2 livros que vão sair e também é escritora. Como é que é essa experiência de escrever assim, brevemente? É uma experiência muito boa. Então, teremos um devocional e um desafio de foco. Então, que estamos para lançar muito em breve. E, olha, é uma experiência boa porque, além do... A empresa em si é Benerva, Beleza Natural Benerva. Dentro da Beleza Natural Benerva tem o Chosen Girls Club, que focaliza em mentorias, é mais para meninas, mulheres. Temos o Chosen Girls Club, temos a Benerva Naturals, que tem a ver com os produtos naturais do cabelo, da pele. E tem a área de inscrição, escrevo muita coisa, tem a ver com a nossa fé, o nosso ser, é muita coisa que fizemos, mas é uma caminhada muito boa, porque são coisas que eu faço, são coisas que eu gosto. Não teria outras coisas melhores por fazer se não fossem essas. Mesmo agora, tive a minha bebê há pouco tempo, pensei que nunca iria conseguir, mas é no momento em que eu tive a minha bebê em que tive mais motivos de escrever. Isso acontece muito. Isso acontece muito com uma mulher. Não sei se são as hormonas, eu sempre não sei se são as hormonas. Olha, descobri tanta coisa. E eu estava com aquele medo de que talvez quando eu ter a minha bebê não vou fazer mais nada. Mas é quando eu tive ela que eu consegui fazer muitas mais coisas. Como resultado, vou lançar os 2 livros que já estavam para ser, já. Ficaste ali à espera. E vê só, ela mesmo, uma bebezinha, eu fui escrevendo. Ela é uma experiência muito boa e estou a gostar do processo. É isso, pessoal. Essa é a ideia desse tipo de conversa. É mesmo pegar experiências inspiradoras para outras pessoas. Há muita gente que sonha e quer fazer coisas e não consegue fazer. Mas quando nós conseguimos ouvir assim vossas histórias de pessoas que tentaram, conseguiram, mesmo com filho aqui, a criatura com uma bebê, não sei se foi as hormonas da gravidez, conseguiste terminar os 2 devocionais e vais lançar agora, estás a escrever para uma revista, se calhar tem moças ali ou moços que querem também escrever um bocadinho mais, querem escrever algo diferente, mas não sabem o que é que eu vou escrever, não quero escrever uma coisa sobre algo que já existe, mas algo diferente, então isso acaba por Olha, dar é mais o medo nos faz não fazer as coisas, mas é assim, não importa o que já foi escrito, desde que não foi escrito por você, escreva.
Yeah, isso é bom. Aí isso como é que eu vou meter na parte aí? Quando eu estiver a fazer ali as coisas, isso eu Yeah. vou meter. Porque tudo Yeah. já foi escrito, tudo. Yeah. Mas Yeah. não foi feito por Mas você. tudo já Escreve foi da tua feito forma. também. Você Já. recebeu. Imagina a Rihanna, quando lançou a Fenty Beauty, já tinha milhares de marcas Já de tinha milhares de cosméticos. Mas está cosméticos. ali, Aham. vê o que ela É. fez, Aham. revolucionou a indústria da cosmética. Vê só. Então, não deixem vocês sonhos para Não, trás. não É podemos. Você possível. recebeu uma luz, Yeah. teve um sonho, então corra atrás daquele sonho. Não é fácil, mas tenha um Exatamente. foco. Yeah. Tenha um foco, não tenha medo de partilhar. Pega outras, fazer mentoria. Quem tiver a ver também, nós estamos sempre à procura de parcerias. A Jaque precisa de parcerias para o trabalho que ela está a fazer. Se você está aí entusiasmada por cosméticos, estava sempre a pensar como é que eu vou conseguir fazer isso. Entre em contato com a Jaque, falam sobre essas ideias boas. Mesmo na revista dela também, ela precisa também de pessoas para trabalharem com ela na revista. Se calhar uma menina ou um menino que está a fazer um curso na Universidade de Jornalismo, tenta comunicação, tenta entrar em contato com a Jaque para ajudar ela nessa coisa da revista, que vai ser muito, muito benéfico. Meninas, obrigada. O tempo terminou, a luz vermelha já está ali. Obrigada a Muito nós. Obrigada, foi muito bom. Foi muito bom, conversa boa. Eu gosto sempre disso, dessa partilha assim. Depois, foi engraçado que a Ketura é escritora e a Jaque tem uma revista. Encontraram-se pela primeira vez e já conversaram em maneiras de fazerem coisas juntas. Então, foi mesmo muito bom. Então, queria agradecer pela vossa presença aqui. Obrigada. Espero que voltem mais vezes. E obrigada pela ajuda, porque se vocês não aparecem, eu não tenho como. Sempre. Então, para nos despedirmos, pessoal, muito obrigada. Desculpa, a minha voz piorou. Ficamos aqui a falar muito. A voz piorou, mas é para agradecer. Não esqueçam de subscrever no canal, meter um like, compartilhando com os vossos amigos. Essa é a mesa redonda do empreendedor. Nós temos sempre conversas interessantes. Esse aqui será o último episódio do ano. Próximo ano nós estamos a planear coisas mais interessantes. Queremos ter aqui também outros empreendedores a falar sobre a sua história. Então, não esqueçam de subscreverem. Muito obrigada por aqueles que já subscreverem. E obrigada por estarem conosco. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau.